na epístola, né? De Tiago, capítulo 1, no versículo 6, o 7, né? Que nós estaremos fazendo um rápido estudo aqui, né, irmãos? E graças a Deus, né? Pegamos um pedacinho bom de falar, né? Sobre a sabedoria, a fé e a dúvida. Esse texto é muito, muito bom, né? Principalmente para nós que somos mulheres de oração, mulheres do círculo de oração, né? Que frequentamos diariamente, né, irmãos? A casa do Senhor. Temos esse compromisso com Deus, né? Porque é um compromisso de nós estarmos aqui nesta noite, né? Como diz o pastor, é para estar vocês aqui para ouvir a palavra, né? Então é para nós esta palavra, é para mim e é para vocês. Então eu queria aqui, irmãos, começando aqui, Tiago diz assim, todas acharam? Amém. Amém. Então diz lá, peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma parte para outra. E não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, irmãos, aqui é muito importante esta palavra de hoje. Tiago aqui, irmãos, traz para nós, né, tem trazido para nós muitas coisas para nós podermos vencer as tentações, né? O texto aqui fala as provas e as tentações. Então, para vencermos as provas e as tentações, ele tem trazido muita referência boa para nós, muito ensinamento bom. E aqui diz assim o versículo 6, peça porém com fé. Pedir a quem, irmãs? Eu não sei se as irmãs tiveram um tempinho de dar uma olhadinha, né? Ou estudar, né? Esses dois versículos. Então, assim, peça a quem? A Deus. A Deus primeiramente. O quê? Fé, com fé. A sabedoria, né? A sabedoria. Isto. Então, por quê? O versículo 5, que me antecedeu a nossa irmã, quarta-feira retrasada, né? Ela falou aqui sobre a sabedoria. Então lá diz, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Eu quero a participação das irmãs, né? Nós estamos aqui estudando. Isso é muito importante, a participação de todas aqui nesse textozinho. E diz aqui, então, irmãos, aqui diz assim, peça porém com fé, sabedoria, a primeira coisa. Olha a importância da sabedoria na nossa vida, irmãos. Olha a importância, porque diz aqui, se nós duvidarmos, nós seremos como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Sem sabedoria e sem fé, irmãos, nós não alcançamos nada de Deus. Isso é certo. Quando nós nos chegamos a Ele, né, nós temos que crer. Diz a palavra do Senhor, não é isso que diz? Que sem fé é impossível agradar, né? Então, quando nós pedimos, nós temos que pedir com fé. Colossenses, eu gostaria que as irmãs abrissem suas Bíblias, diz assim, no versículo 3:16, a primeira parte do versículo, Colossenses 3:16. A outra já prepara Hebreus 11:1. E a outra prepara 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Vamos ler a Bíblia, né? É muito bom nós entrarmos dentro da palavra, né, irmãos? Para aprendermos mais a importância da palavra na nossa vida. Como é gostoso, irmãos, ela vai nos levando por outros caminhos. E nós vamos aprendendo e a nossa fé vai se fortalecendo. Venha o que venha, né? É importante isso. Então nós vamos lá. Quem achou, irmãos? Colossenses 3,16, a primeira parte do versículo. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria
ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aleluia, glória a Deus. Amém. Viu, gente? É uma palavra maravilhosa. Diz assim: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria. Então ela tem que ser abundante em nós. Esta sabedoria tem que ser abundante em nós. Alguém encontrou Hebreus 1, que fala agora sobre a fé. Porque sem fé, né, nós também não vamos conquistar nada. Hebreus 11, 1. Tem alguém rapidinho? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso. Esta na Hebreus 11. Hebreus 9, 11. Então, na linguagem de hoje, irmãos, diz assim: a fé é a certeza de que nós estamos esperando, ou do que esperamos está nos aguardando. Então, o que nós esperamos está nos aguardando, mas precisa da fé, não é verdade? E a prova de que existem coisas que nós não podemos ver, mas nós cremos. Amém? Então nós temos que crer. Vamos indo. Então lá, irmãos, e diz que a fé é o quê? Também mais aí no texto, diz assim, no texto de Hebreus 11, né? Diz lá, no versículo que precede, creio que é o 6, que diz que é o firme fundamento, a fé, ela é impossível sem fé agradar ao Senhor, né? Está tudo em Hebreus isso daí sobre a fé, né? Uma coisa gloriosa quando você lê esse versículo todo. Glória a Deus. Ela fala totalmente da fé. Então nós vamos ler 2 Coríntios, quem está com a Bíblia aberta em 4:18? Rapidinho, irmãos. Vamos. 2 Coríntios 4:18. Acharam? Então eu vou ler. Diz assim: não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, na linguagem de hoje, mas olhamos para aquilo que não se vê. Porque se pode ver, né, por pouco tempo. Pode procurar aí, irmão, da sua Bíblia. É outra tradução. Mas o que não se vê durará eternamente. Não durará eternamente, porque são temporais. Elas passam rapidamente, o que não se vê. Não é verdade? As que se vê. Mas, diz aqui, as que se vê pela fé, elas são eternas. Né, irmão? Então nós temos que crer mais. Nós temos que confiar mais. Alguém achou 2 Coríntios 4:18? Pode ler. Na Almeida aí. Mais algum ano inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. É isso? Não. 4:18. Não atentando Ah, é nós segundo? nas coisas que se veem. A irmã Fátima. Vem, irmã Fátima. É 2 Coríntios 4:18. 4:18. Não atentando nos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Então, Glória a Deus. olhamos para aquilo que não se vê. Isso é fé. Né? Nós olhamos para aquilo que nós não vemos. Né, irmãos? É tão importante a fé na nossa vida, irmãos. Porque quando nós a temos como sabedoria, o Espírito Santo nos encaminha por lugares que nós não entendemos. Não é mesmo, irmãs? Eu estava falando com a minha filha ainda hoje sobre isso, sobre a fé. Quando tínhamos aqueles cultos das coisas impossíveis aqui, né, irmãos? No início daquele trabalho, sabe, irmãos, veio um incentivo sobre a igreja. E eu estava na minha cozinha, certo dia, fazendo o meu almoço. De repente eu senti um desejo de convidar o meu vizinho da frente. Eu desliguei todo o meu fogão e saí. Era já quase meio-dia. Fui lá. E eles estavam no quintal, ele estava trabalhando, ela também estava por ali, né?
E eu cheguei lá e comecei a falar, irmão, sobre a fé para eles. Eles estavam com um netinho muito enfermo, desenganado pelos médicos. E eu comecei a falar desse trabalho, falar sobre a fé, falar do que Jesus estava fazendo, o que era a fé para eles, fazendo um convite a eles. Veja bem, irmãos, o que é quando nós estamos encaminhados a alguém para falar. Deus tem um plano. Aleluia. Quando você sente um desejo, é porque o Espírito Santo está te encaminhando naquela direção e você vai. Aleluia. E depois, irmãos, veja só, aquele homem faleceu dali. Ele ficou tão curioso para saber sobre aquele culto, sobre a fé, irmão, sabe? Eu vi nele aquele entusiasmo, mas eu fui embora para minha casa depois do convite. Depois de tudo que eu falei, eu fui fazer o meu almoço. Passou-se ali uma semana, ele faleceu. E no dia do velório dele, a esposa dele chegou para mim e disse assim, você sabe aquele dia que você veio aqui na minha casa? Que você fez um convite a ele, fez um convite a nós. Ela já estava seguindo na quadrangular. Então eu disse assim, ele veio para mim e disse assim, vamos na igreja dela? E eu disse para ele, não, eu vou na minha, se você quiser vai lá. Irmãos, ele não quis vir sozinho até aqui, mas veja o que Deus fez. Ele foi, disse que ele arrumou-se, tomou seu banho, arrumou-se, ele não era crente. A maior feiticeira dessa cidade era a sogra dele. Viu, irmãos? Então ele também estava seguindo a esse caminho, mas naquela noite ele foi no Brasil para Cristo, sozinho. Ela disse, ele foi sozinho, ele arrumou-se e foi sozinho. Ele estava tão desejoso sobre a fé, que ele foi sozinho, ele foi buscar a cura para ele. E disse, quando ele chegou lá, irmão, na hora do apelo, ele foi para frente e aceitou Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Ela estava me contando isso, irmãos. Sabe, eu me alegrei no Senhor, eu disse, meu Deus, eu não estava entendendo por que aquele desejo de falar a eles sobre a fé. Viu, irmãos, o que a fé faz? É para nós irmos até alguém e deixar este alguém desejoso de vir até a casa do Senhor. Glória a Deus. É dessa maneira que Deus trabalha através da fé em nossas vidas. Amém. É por isso que nós temos que ter um sentimento, irmãos, a vestimenta de sabedoria em nós. Sermos vestidas com essa sabedoria. Mas vamos continuar aqui. O que diz lá? Que o justo viverá pela fé. Está escrito lá em Abacuque 2, 4. Tá? Agora, Romanos 3, 28 diz assim que nós somos justificadas por esta fé também. Né? E a fé, ela tem um valor. Ela tem um valor, irmão, muito precioso. Ela tem um valor muito precioso. Que ela é muito mais preciosa que o ouro perecível, diz a palavra do Senhor, mesmo apurada pelo fogo. Viu? Então vemos aqui que na epístola de Judas 3, alguém quer ler para mim? Lá em Judas, capítulo 3, que fala lá que nós temos que batalhar por esta fé. É outra coisa. 3:1. Pode ler. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Batalhar pela fé. Escreve que é o versículo 3. Então, é o capítulo 3 de Judas. É só É o versículo um 3. capítulo. É o versículo 3, então. É o versículo Amados, 3. amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Amém, né? Então, irmãos, olha aí, ó. O que nós temos que... A obrigação nossa é batalhar por esta fé. É nós chegarmos, irmãos, em oração, na palavra, nós conservarmos esta fé em nós. Essa fé que foi dada aos santos, diz a palavra do Senhor aqui em Judas, né? Então diz aqui que nós somos provados. E daí, irmãos, é nesta prova, na batalha, porque nós batalhamos dia e noite. A nossa mente é um campo de batalha, não é mesmo? A nossa mente, irmãos, vai continuar sendo um campo de batalha até o final.
Então, por isso, nós temos que ter a sabedoria de Deus na nossa mente, no nosso coração, porque nós vamos ter que batalhar por esta fé até ao final, né, Manedinho? Até ao final, diz o Senhor. Então, nós, quando somos provados, nós descobrimos que somos feitos do quê? O homem é feito? Do barro. É aí que nós vamos ver que nós não temos, irmãos, estrutura nenhuma, se não possuirmos esta fé em Cristo Jesus. O que vier contra nós vai nos abalar. O que vier contra nós vai nos deixar frágeis, não é mesmo? Vai nos deixar assim duvidosos. Então nós temos que saber batalhar. O que Paulo diz? Batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então somos desprezados muitas vezes pela nossa fé. Sabia que nós somos desprezados pela nossa fé? Porque muitas vezes você fala ao teu filho, a teu esposo, a tua filha, e eles não estão nem aí. Sabe, muitas vezes nós sentimos-nos desprezados, porque eles não querem nos ouvir, não é mesmo? Falamos a alguém e esse alguém diz assim, não, eu não quero, eu já tenho a minha fé, né? Mas, irmãos, muitas vezes nós somos desprezados pela fé. Mas nós temos que saber lidar com esse desprezo. Muitas vezes isso nos machuca. Não machuca? Machuca muito, não é mesmo? Quando nós falamos para alguém e esse alguém não crê, esse alguém não quer ouvir, há uma descrença tão grande que você fica triste dentro de você. Mas nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, esta força, né? Para nos trazer a força, irmãos, para nós vencermos todos os dias. Então a fé é o único método que impressiona a Deus a operar milagres. Sem fé, irmãos, nós não conseguiríamos nada. Romanos 10:11, o que diz? Romanos 10:11. Oh, glória a Deus. Diz, então eu vou dizer. Romanos 10:11 diz assim: todo aquele que nele crê não será confundido. Então nosso Deus não é Deus de confusão, irmão. Aleluia. Não seremos confundidos em nada. Glória a Deus. Se nele crermos, se nele colocarmos a nossa fé, se nele não duvidarmos de nada. Olha aqui que diz: peça especialmente, persistentemente, com expectativa, abundantemente, honestamente, e Ele vai na nossa frente. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, pedir, irmãos, é um reconhecimento da sabedoria. Pedir é o reconhecimento da minha humildade e da sua humildade. Isto é pedir. Sabemos pedir ao Senhor alguma coisa, né, irmãos? Porque muitos questionam a Deus. Eles não sabem pedir. Eles só ficam questionando. Porque não recebem. Porque Deus não faz. Não é verdade? Mas, irmão, nós temos que nos vestir dessa sabedoria que é o próprio Deus. Aleluia. Pedir sabiamente é atrair o quê? O olhar de Deus para nós. Glória a Deus. Não é verdade? Então nós, irmãos, dessa sabedoria, nós temos que ir para a palavra, para a oração. Então, irmãos, nós seremos provados e aprovados por Deus. Isso é muito importante. Agora nós vamos indo para o quê? Diz lá a palavra do Senhor: peça, porém, com fé, a sabedoria, em nada duvidando. Entra aí o que então agora? A dúvida, né, irmãos? Esta dúvida, irmãos, tem tirado muita gente, muitos têm perdido a bênção por duvidar, não é mesmo, irmão? Muitos têm perdido a bênção. Então, irmãos, veja bem, o que a dúvida faz para nós? O que é a dúvida? É falta de confiança, né? É um fato inconsciente. O que é a dúvida mais, irmãos? Podem responder. Não acreditar naquilo que Deus falou. Não crer. Né? A dúvida.
A dúvida é incerteza, né? Você está incerto no que você está pedindo para o Senhor. Benizio, nós recebemos a palavra aqui de bênção, irmãos, e saímos dali para fora já descrendo. Porque há dúvida no nosso coração, não é verdade? Então veja bem, então aqui a dúvida, ela é regida, ela diz que aqui, que ela é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento. E as ondas do mar são regidas por quem? Pelos ventos, né, irmãos? Muitas vezes, irmãos, vem ventania sobre a nossa vida, que tira toda a nossa estrutura. Mas se nós estivermos firmados, a nossa fé estiver firmada na rocha, glória a Deus, firmado em Cristo, aleluia, tenha certeza que o Senhor terá escape no momento certo. Aleluia, Jesus. Né? Porque o Senhor não nos deixa de nos avisar, não. Se as irmãs viessem aqui, eu creio que muitas dariam testemunho de fé, não é verdade? Porque o Senhor nos avisa, irmãos, antes de acontecer alguma coisa. O Senhor nos avisa. Então nós temos que ouvir e crer sem duvidar. Aleluia. Não é verdade? Então diz que aquele que crê não tenha pressa. Vocês sabem que quando minha mãe estava comigo ainda, ela ficou bem ruim. Eu levei-a para o hospital. E o que aconteceu? Eu estava preocupada dentro da minha casa, eu e ela. Sempre era eu e ela que estava ali. E eu conversando com o Senhor, indo para a minha cozinha, tá, irmãos? É ali que eu converso muito com Deus, quando eu estou fazendo minhas coisas. E eu preocupada, Senhor, e agora? Se ela tiver que se internar, o que eu faço? Sozinha? Tem ninguém para me ajudar? Meus filhos são para Curitiba, né? Todos com seus trabalhos. Vamos para o hospital. Mas antes de ir para o hospital, o Senhor trouxe essa palavra para mim. Aquele que crê não tenha pressa. Amém. Eu digo, Senhor, tu estás falando comigo. Eu fui confiando. Eu não sei o que Deus ia fazer, mas que Ele ia preparar tudo, Ele ia. Glória a Deus. Eu creio nisso. Aleluia. Chegando lá, irmãos, o médico que atendia disse assim, olha, Maribel, eu não estou conseguindo uma UTI, tua mãe precisa de uma UTI, urgente. Mas ele não disse o que ela estava, o que ela tinha para mim. Ela estava com infecção generalizada. Eu fui saber isso lá na UTI. Ele não falou nem para mim na última hora. E chegamos ao hospital e ele vinha e disse assim, não consigo um UTI para tua mãe. E eu sentadinha com ela. Aquela palavra martelando na minha mente, aquele que crê não tenha pressa. Não estou com pressa, Jesus. Tu está no comando. Tu está fazendo tudo conforme o teu querer. Aleluia. Né? Então não temos que ter pressa de nada, irmãos. Glória a Deus. Nós temos que confiar mesmo. Aleluia. Nós temos que ter essa fé fundamentada no Senhor. Aleluia. E corre um, e corre outro, corre um, e corre outro, meu esposo, meus cunhados, e liga para um, e liga para outro. Daqui a pouco eles conseguiram o Evangelho. Viu? Quantos dias? Mari, quantos dias? Eu digo, não sei, 4. Vamos profetizar, meu irmão? Não sei. Tá, dali, irmãos, arrumaram a UTI. Fomos para lá, nos encaminharam, dali nos encaminharam lá para o portão, irmãos, num hospital que estava falido, que não tinha nem medicação. Eu disse, Jesus, eu sentada ali, minha mãe já na UTI, eu disse, Jesus, aonde tu nos colocaste? Eu tinha que comprar medicação, irmãos, para ela tomar. E eu sozinha aqui, como é que eu poderia estar lá nas visitas? Né, irmãos, precisava de uma ajuda. De repente eu estou na minha cozinha. Quando eu voltei, irmãos, eu fiquei sozinha na minha cozinha conversando com meu Deus. Eu disse, Senhor, o que eu faço? De repente o telefone toca. Uma irmã que cuidava dela, morava lá. Irmã Maribel, o Senhor mandou ligar para você. Olha aí, o Espírito de Deus se comunica, irmão. Glória a Deus. Quando você precisa. Aleluia. É por isso que temos que crer no Senhor. Aleluia. Não duvidar de nada que o Senhor nos fala. Aleluia. Ela ligou, irmã, está acontecendo alguma coisa com a irmã Cecília.
Eu disse, acabei de interná-la, ela está no Boqueirão. Ela disse, irmã, eu moro 3 quadras do hospital. Quer que eu fique com ela, irmã? Para você? Eu digo, então vamos fazer assim. Você fica uma semana, você vê uma semana, eu vejo outra. Irmã, ela ficou 1 mês dentro de uma UTI, debaixo do ventilador, um hospital sem medicação nenhuma. Irmãos, eu ia lá e digo, eu não aguentaria isso. Jesus, eu não aguentaria isso. Mas sabe por que ela aguentou? Porque ela tinha depósito com Deus. Aleluia. Irmãos, ela tinha depósito com o Senhor. Esses momentos, irmãos, essa oração que você faz aqui todas as quarta-feiras, essas reuniões que nós estamos aqui, são depósitos com Deus. Glória a Deus. Para estes momentos, irmãos. Para esses momentos. Aleluia. Irmãos, eu ia lá, no ouvido dela eu falava os salmos. Eu sentia que ela reagia. Eu dizia para o médico, mas ela está reagindo. Eu tinha certeza daquilo. Ela era uma mulher muito forte, 90 anos. 1 mês. Quando chegou 1 mês, eu disse, Jesus, minha mãe não vai aguentar isso. Eu digo, eu vou preparar a roupinha dela. Sabe, irmãos? Quando eu cheguei de viagem, olhei no guarda-roupa, separei a roupinha e fui para fora. Sentei lá na minha calçada lá, fiquei conversando com Deus. De repente o telefone toca. Era a irmã. Eu digo, meu Deus, aconteceu alguma coisa com a minha mãe. Ela disse, irmã Maribel, a irmã Cecília está no quarto. Aleluia. Oh Deus. Deus tinha tirado da UTI. Com 90 anos, infecção generalizada. Deus deu para ela mais 6 anos para provar que Ele é Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós temos que confiar mais no Senhor. Porque se nós confiarmos na Sua palavra, ler lá em 1 Reis 18, 20 e 21. Leia lá para mim. 1 Reis 18, 20 e 21. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né, Deus? Nós temos que estar glorificando o Senhor com alegria, Glória a viu? Deus. Mesmo nos momentos difíceis da nossa vida. Leia, irmão, pode ler. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 e o 21. Leia. Então ele deu a carne e os azeites a todos Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então ele chegou glória a Deus. até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue. Glória a Deus. Se é Baal, segue. Porém o povo lhe não respondeu nada. Aí está, irmãos. Então quer dizer ali que no Monte Carmelo é o monte da dúvida. Para onde foram os profetas de Baal? Para o Monte Carmelo. Acabamos de ler. Então veja bem, irmãos, é o monte da dúvida. Não podemos ficar nesse monte. Se tivermos dúvida de alguma coisa, irmãos, nós temos que sair desse monte. Não é verdade? Não podemos ficar cocheando em 2 pensamentos. O que é cochear em 2 pensamentos? Eu creio e não creio ao mesmo tempo. Levado pelo vento. Né, irmãos? Eu estou cocheando, meu Deus, eu estou ali, estou crendo, mas no mesmo momento eu não estou crendo mais. Veja bem. Então, irmãos, é uma coisa incerta a dúvida sobre a realidade de um fato e descrença. Diz aqui. Glória a Deus. Quer dizer que a hesitação em tomar decisões é uma mente dividida, a dúvida, irmãos. O que acontece, irmãos, com a pessoa duvidosa? É uma pessoa, é bem dizer que ela é uma pessoa doente que precisa ser tratada pela palavra de Deus. Mesmo. Não é verdade? É uma pessoa que precisa ser tratada pela palavra de Deus. É por isso que nós temos que ler mais a palavra de Deus, ouvir mais a palavra de Deus. Aleluia. Não é verdade?
para nós não termos tanta dúvida em nossos corações. E veja bem, irmãos, quem lê para mim Marcos 25, 27 e 30? O que foi que Jesus falou a Pedro, quando ele olhou para o vento e teve medo? Marcos, capítulo 14, 25, 27, 30 e 31, para nós entendermos a história sobre a dúvida. Né? Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide até aquele dia em que beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizei em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Isso? 14. 14, 25, 27, Isso. 30, 31. Jesus falou para Pedro quando ele olhou para o E vento. disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que hoje nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Amém. Mas Deus conhecia, Jesus conhecia o coração de Pedro. Né? Teve outra passagem que Jesus falou a Pedro. Né? Jesus foi andando sobre o mar, na verdade. E o que Jesus falou quando ele olhou para o vento e teve medo? Porque o medo, irmão, faz nos submergir, afundar o homem de pouca fé. Na verdade, Jesus disse para ele, né? Por que duvidaste? Se eles conheciam Jesus, andavam com Jesus, sentiram medo naquele momento. Pedro disse: eu vou até ti, Jesus, por cima. Eles vêm. Ele até tentou, né? Mas o vento estava forte. E muitas vezes o vento, a ventania que vem sobre a nossa vida, os ventos fortes que vêm sobre nós, muitas vezes fazem nos submergir na fé. Em vez de nós não duvidar, é aí que nós vamos duvidar. Então nós temos que ter o cuidado. Não é mesmo? Se nós estivermos vigiando na oração, se nós estivermos vigiando na palavra, nós estivermos ligados com o Senhor, os ventos vêm e passam. Não é mesmo? Porque o Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda. Então, irmão, veja bem, Jesus aqui dessa forma com seus discípulos, ele falou essa passagem para fortalecer a fé nele, para que a fé fosse fortalecida neles. Não é verdade? É verdade. Então temos que confiar mais, como diz o hino que foi cantado ainda ontem, orar mais, santificar mais, não é verdade? Veja que coisa gloriosa. E não olhar para as dificuldades, para as provações, porque a onda do mar, irmãos, que agitam no dia a dia, elas se agitam no dia a dia. Não é mesmo? Nós que servimos a Deus, nós sabemos disso. As ondas do mar, irmãos, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Não é verdade? Amanhã é outra. E vai indo assim. Muitas vezes não estamos esperando os vendavais. Muitas vezes o mar se levanta e nós também não estamos esperando. Mas nós temos que ter essa firmeza de fé. Nós não podemos duvidar. Aleluia. E nem olhar para as dificuldades, nem para as provações. Porque é nesse momento, irmãos, das provações, que nós vemos a nossa intimidade com Deus. E o Senhor vê a nossa reação com Ele, não é verdade? Nós que passamos, irmãos, por pedacinhos difíceis da nossa vida, nós sabemos, irmãos, como é importante ter fé. Como é importante você confiar no Senhor, mesmo de verdade. Aleluia. Como é importante você caminhar com o Senhor. Não é verdade? Porque a dúvida é incerteza, irmão. E isso daí no Senhor não se agrada. Por isso Tiago questiona aqui, né, sobre a dúvida. Ele está questionando e ele diz aqui, ó: não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Pode você chorar, pode retalhar-se, pode fazer o que quiser. Mas se você não tiver uma fé
fortalecida na oração, na palavra, na santificação, você não recebe. Porque é segundo a vontade do Senhor. Aleluia. Não é? Ele só nos responde segundo a sua vontade. Muitas vezes o homem não sabe pedir. Pede de qualquer forma, pede de qualquer maneira. Vai pedir o que faz bem para ele, o que ele quer para ele. Achando que Deus está disposto a fazer aquilo que ele quer. Mas Deus, que vê todas as coisas, que conhece o coração do homem, diz que os seus pensamentos e os nossos pensamentos não são do Senhor. Nem o meu e nem o teu caminho também não é o do Senhor. Então por isso nós temos que ficar firmes com o Senhor, irmãos. É muito importante esta palavra para nós nessa noite. Vamos guardar no nosso coração. Aqui diz, né, irmãos, que nós temos que pedir com fé a sabedoria. Que mais? A fé. Não duvidando, né, irmãos? Porque quem duvida é como a onda, é semelhante à onda do mar. A onda do mar, ela se firma, irmãos? Não. Ela vai e volta, mas ela não se firma. Assim é o crente duvidoso. Ele não tem firmeza naquilo que ele pede. Ele não tem firmeza naquilo que ele está ouvindo, irmãos. Dentro da palavra, ele não tem firmeza. Muitas vezes, irmãos, aqui pode estar cheio, mas quantos estão duvidosos da palavra? Não é verdade, irmãos? Quantos estão duvidosos no seu coração? Então a importância, irmãos, de nós guardarmos a fé. Esta fé que foi dada aos santos, diz a palavra do Senhor. Aos santos, irmãos, olha a quantidade de santos que tem nesse mundo. Quer dizer, santos, separados. Né? Separados para uma grande obra, então nós temos que crer. O Senhor vai fazer? O Senhor vai fazer. O Senhor vai operar nesta noite? O Senhor vai operar nesta noite. Aleluia. O Senhor vai curar nesta noite? Nós temos que crer que Ele cura. Aleluia. Nós temos que crer que a nossa oração tem chegado ao trono da graça. Graças a Deus. Nós temos que crer. Nós temos que sair daqui com confiança no Senhor, mais e mais. Amém. Nós temos que crer. Então, irmãos, vamos guardar esta palavra no nosso coração. Amém. Né, irmãos? Vamos guardar, vamos procurar cultivar mais a fé no Senhor. Não é verdade? Porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Diz a sua palavra. E nós temos que guardar essa alegria. Aleluia. Né, irmãos? É nos momentos tristes da nossa vida, das provações, que o Espírito Santo traz para nós essa alegria. Não é verdade? É nos momentos difíceis, irmãos, que você pode cantar o hino ao Senhor. Aleluia. É que você pode salmodiar ao Senhor. Glória a Deus. Paulo tinha certeza disso. Porque quando ele converteu-se ao Senhor, e foi passado pela prova, né? Ele acabou de dizer, né? Cantando os louvores, os salmos, os hinos. Não é importantíssimo. É importante, então, nós estarmos firmes, fundamentados nesta fé. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então vamos ficar firmes com Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né, irmãs? Aleluia. É tão bom quando Deus fala assim aos nossos corações, né? E aqui, só dando um ganchinho aqui, a irmã falou sobre pedir com fé, a sabedoria. E é tão evidente na vida da pessoa que tem sabedoria, irmã, que ele tem paciência, dignidade, paz de espírito, né? E quando ele é ofendido, ele não revida na hora. Ele ora, ele aceita, e o Senhor vai pelejar por ele. Amém. É a sabedoria. É isso que a irmã estava falando, a questão da fé. E é evidente, irmão, a pessoa que tem sabedoria